palavra do Senhor. Ouve, ó Israel, a palavra do Senhor. Quantas vezes, como galinha, iria acolher vocês, convertidos, para lhe dar proteção, cuidado, amor, e vocês não quiseram ouvir. Ouve, ó Israel, a palavra do Senhor. Esse é o grito da palavra de Deus a cada um de nós, não somente nessa noite, mas em toda a nossa existência. Ouve, ó Israel, a voz do Senhor. Quero te convidar, meu irmão e minha irmã, mais uma vez, a se colocar diante de Deus agora, para que o Espírito Santo tenha a oportunidade de falar ao seu coração. Por que eu digo oportunidade? Deus é onipresente, onisciente. Que oportunidade é essa? É que nós temos a capacidade de nos fechar. Quando o presbítero Francélio orava aqui, ele dizia assim: vamos deixar as coisas lá de fora, lá fora. Não que nós tenhamos a possibilidade de nos desvencilhar das nossas questões humanas, mas nesse momento, o Espírito Santo que está aqui, ele quer encontrar um coração pronto, aberto, para realmente ter um diálogo com você. Ele quer ter um diálogo com você. A palavra de Deus pode falar ao coração. Por que eu digo pode? Porque de novo nós mesmos podemos ser os que trancamos as portas para que essa palavra não entre. O Senhor quer falar contigo essa noite, eu não tenho a menor dúvida disso. Ele quer falar comigo essa noite. Aliás, ele já está falando desde o momento de toda a preparação dessa palavra. Então, olha, para que Deus possa encontrar o teu coração pronto, aberto, para que Ele tenha essa conversa íntima com você. Baixe sua cabeça e ore. Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor está aqui pela presença maravilhosa do Teu Espírito. A Tua palavra é palavra de poder. Tua presença, meu Deus, quando se faz sentida, nós não conseguimos nem ficar em pé. Tua presença, meu Deus, é tão maravilhosa. E nós queremos nesse momento, humildemente, com todo temor e tremor diante do Senhor, dessa presença inigualável, dizer ao Senhor: eis-nos aqui, Senhor, fala conosco, arrebenta, Pai, todas as trancas que possam estar impedindo de que nós tenhamos entendimento, compreensão, Pai, espiritual, discernimento, que essa palavra, Pai, possa encontrar corações abertos. Em nome de Jesus, abençoe esse servo que fala. O Senhor conhece as minhas limitações. O Senhor sabe muito bem, ó Deus, que de mim mesmo nada posso fazer. Mas, meu Deus, diante dessa presença maravilhosa do Senhor aqui, diante dessa palavra, a palavra que tem transportado tempos, épocas, e chegou até nossos dias com autoridade e poder. Nós cremos, ó Deus, que essa palavra é a Tua palavra. É por isso que nesta hora nós nos submetemos. Eu me submeto e coloco, ó Deus, diante do Senhor todo este povo, submisso à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos vindo vários domingos abordando aqui temas bíblicos a respeito dos fundamentos da vida cristã. Fundamento. Nada pode ser construído de maneira eficaz, de maneira sustentável, de maneira
a realmente cumprir o seu papel sem devido fundamento. Isso se aplica de maneira completa à nossa existência. Os fundamentos da fé cristã, os fundamentos da vida cristã. E nós temos visto aqui esses domingos que esses fundamentos têm a ver com o entendimento, a compreensão de cada um de nós, de quem somos e por que estamos aqui. Porque somos chamados de cristãos. Porque nós adoramos ao único Deus, eterno, soberano, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aprendemos aqui alguns domingos sobre adoração, sobre louvor. Isso é um dos fundamentos da nossa vida cristã, adoração. Um cristão que não adora, um cristão que não tem a consciência de ser o adorador, ele é tudo menos cristão. Ele é um religioso, mas não é um cristão. Para ser cristão você precisa, eu preciso ser um adorador, aprendemos isso. Outro fundamento da vida cristã, que nós aprendemos, é que o povo de Deus tem que andar em unidade. Sem unidade nós não temos. O que é unidade? Nós falamos aqui reiteradamente. Unidade é esse corpo que está aqui reunido, numa individualidade que é própria de cada um, mas unidos no amor de Cristo, unidos no sangue de Cristo, unidos no propósito de Cristo. Deus nos disse que nós temos que ser realmente um povo que é abençoado e abençoador. Temos que ser assim. Temos que ter essa compreensão de que nós não estamos aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Deus não te trouxe aqui por acaso. Deus tem um propósito na sua vida, e um dos propósitos é que você se una ao corpo de Cristo e cumpra com os desígnios dele na tua vida como cristão. Outro fundamento da nossa vida cristã que nós aprendemos aqui é que nós nos mobilizamos, nós nos movimentamos, nós seremos úteis pelos dons. Nós distribuímos aqui no ano passado uma folha onde há aí uma relação de dons. Ela não é completa, mas é uma relação bíblica de dons. Aprendemos que dons são as habilidades que Deus nos outorga para o serviço nosso, para Ele, para o corpo dele, para os propósitos dele. Ele nos capacita com dons. Dons são habilidades que Deus nos dá para que nós possamos agir com Ele, para Ele, em nome dele. Em nome dele. São dons. Quem não recebeu a folha? Quem não recebeu a folha? Todos? Quem não recebeu a folha? Quem não recebeu, na saída está lá, tem ainda aí a folha, não tem? Então pega e leva para casa. Quem já entregou? Poucos. Você deve, em casa, assinalar com um X sobre quais dons que você, em oração, entende que Deus te outorgou. Mesmo que você não esteja vivenciando, mesmo que você não esteja aplicando, mesmo que você não esteja vivendo aquele dom, não tem problema. Se você sente no coração que de alguma forma você se identifica, que você é parecido com aquilo, que você sente bem com aquilo, põe um X, mas nos entregue. Nós queremos receber isso da igreja. Então domingo que vem nós vamos continuar cobrando. Nós vamos continuar cobrando que você traga, não esqueça. Nessa semana a secretária da igreja vai ligar para vocês, lembrando, olha a fichinha dos dons, porque é importante, para que nós entendamos aqui quais são os dons da igreja, onde eles estão, como eles estão distribuídos, para que nós possamos então empreender realmente um trabalho. Nós temos então 3 fundamentos: oração, unidade, dons. Mas uma perna, uma cadeira, né, uma mesa, não se sustenta em 3 pernas. Até há alguns criadores aí, arquitetos, né, de móveis, até cria algumas com 3 pernas, mas usualmente a mesa tem que ter 4, para que haja uma boa sustentação, um bom equilíbrio, para que haja realmente algo que possa produzir. E hoje nós vamos ver o quarto fundamento da vida cristã. O quarto fundamento, que se chama restauração. Restauração. O que é restauração? O que é restaurar? Restaurar nada mais é do que consertar o que está quebrado, o que não está certo, o que de alguma forma foi corrompido, de uma forma foi danificado.
Isto é restauração. Asaf é um músico e também um escritor de salmos. Tem vários salmos na Bíblia, pelo menos uns 5 salmos da Bíblia, que foi Asaf quem escreveu. Num deles, ele grita: Senhor, restaura-nos, para que possamos ser salvos. Restaura-nos, Senhor, para que possamos ser salvos. Restauração, no contexto bíblico, é algo divino. É algo imprescindível para uma vida cristã, para uma vida de vitória, para uma vida de propósito de Deus e com Deus. É necessário restauração. Eu quero te dizer, meus irmãos, como eu disse há pouco, que quando preparava isso, eu me vi como um ser absolutamente necessitado de restauração. Restauração. Eu vejo a igreja presbiteriana de Filadélfia como uma igreja que precisa de restauração. E quando eu falo de restauração de igreja, estou falando da sua vida, da minha vida. Aquele que não entende, não compreende, não observa que precisa ser restaurado, então ele está tendo uma visão ofuscada da vida cristã. Restauração, queridos, é algo que vai entrar na tua vida e na minha vida para trazer de novo equilíbrio, trazer de novo assertividade, produtividade. Não podemos imaginar uma unidade sem restauração. Não podemos imaginar dons em exercício sem restauração. Não podemos imaginar um povo vivendo uma adoração em espírito e em verdade sem restauração. Por isso que é o quarto ponto fundamental, ou seja, fundamento da vida cristã: ser restaurado. Ser restaurado. Jeremias recebe de Deus uma incumbência. Vai até o oleiro, aquele artista que trabalha com vaso. Vai até lá. Lá eu vou conversar com você. Ele vai. E quando ele chega ali, ele percebe que aquele artista, aquele artesão, está fazendo um vaso. E a máquina gira, e aquele barro vai tomando forma, e aquela forma vai ficando bonita. E aos olhos de Jeremias ele é muito bonito. Mas em dado momento, aquele homem que estava produzindo aquele vaso, que aos olhos do profeta estava bom, joga no chão. Volta a ser uma massa informe. E de novo começa a retomar outra forma. Restauração. Eu, quando me via estudando isso, eu me via em cacos. Em cacos. E quando eu comecei a imaginar o que eu poderia fazer com os cacos, o máximo que eu podia pensar era numa colinha Bonder. Como é que chama? Bonder? Super Bonder, né? Que ficaria de novo colado. Ficaria colado. Mas continuaria algo não original. A proposta de Deus para nós essa noite é uma proposta de jogar o barro no chão e fazer um barro novo. Barro novo. Além de ele ter poder para isso, ele quer. A igreja presbiteriana de Filadélfia precisa entender e compreender que tem que ser trabalhada na mão do oleiro de maneira plena. A sua vida, se não passar por essa restauração, não vai estar na mão do oleiro. Porque na mão do oleiro implica em restauração. E há um profeta na Bíblia que fala de maneira contundente sobre isso. Esse profeta é Oséias. Quem foi Oséias? Oséias foi contemporâneo de alguns reis. Alguns reis. E não foram lá reis muito fiéis a Deus.
Algum dos reis que ele foi contemporâneo foi Acás, que foi sucessor de Acabe. Lembra de Acabe? Aquele marido de Jezabel? Aquela mulherzinha toda complicadinha, que trouxe um monte de deuses para a terra de Israel e obrigou o povo, e o povo foi a adorar esses deuses que não eram deuses e que fazia atrocidades mil. Os outros reis também do reino do norte, Jeroboão também foi um rei complicado. Enfim, ele viveu no meio de reis e do povo, por conseguinte, que precisava de restauração. Ele entendeu e compreendeu isso. Ele olhou para o povo e falou: meu Deus, precisava de restauração. E Deus trabalha com ele. Ele casa com uma prostituta e tem todo um drama de vida com essa mulher. Drama. E ele percebe que só Deus para resolver o seu drama. O seu drama, sua vida, sua família, sua espiritualidade, sua relação com Deus, dadas as circunstâncias que ele estava envolto, seja do povo, seja da família, seja da igreja. É assim conosco, é assim com você. Deus quer restaurar a sua vida, não tenha dúvida nenhuma disso, e Ele já vem fazendo isso. Desde o ano passado nós estamos sentindo a restauração de Deus nessa igreja. Começamos a sentir isso. Tivemos uma reunião do conselho sábado aqui, que foi uma bênção tremenda, que só vivemos restauração. Vivemos restauração. Deus restaurando várias partes da nossa vida, inclusive de culto, inclusive de relacionamento, inclusive daquilo que Deus quer que nós possamos ser e fazer. E Deus tem se revelado de maneira maravilhosa. Ó Israel, ouve, abre os teus ouvidos, abre o teu coração, permita que esse Espírito Santo entre na sua vida e revele a vontade dele para você, para a sua casa. Eu quero te convidar a abrir em Oséias capítulo 14. Oséias está lá quase no final do Velho Testamento, né? É um daqueles livros que a gente se base para achar. Mas vai lá, passa Jeremias, passa Daniel, um pouco antes de Joel, aí, um pouco de Abacuque, nós lemos aqui hoje. Vai lá, tenho certeza que ele está na tua Bíblia. Todos acharam? Amém. Nem todos. Misericórdia. Vamos lá, não há problema não, temos tempo, pode procurar. 14. Oséias capítulo 14. Assim diz a palavra do Senhor: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não lhe diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal, e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio
que entenda essas coisas. Quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Que se Deus se digne, na sua infinita bondade e misericórdia, traduzir essa palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Queridos, Oséias começa aí no versículo 14 com um apelo contundente: volta, ó Israel. É um chamado urgente, a um povo que desde Abraão foi para o Egito. Lá no Egito cresceram, lá se multiplicaram, mas não tiveram como não se envolver com a religião daquele povo. Foram influenciados, saíram do Egito na mão de Moisés, pelo poder de Deus, vão para o deserto, caminham 40 anos para que pudesse haver ali uma purificação, isso tudo. E Deus promete que vocês vão entrar nessa terra, mas não se envolvam com os deuses desta terra, não se deixem influenciar. Eles começam até bem, mas na medida que vão andando, caminhando ao longo da vida, ao longo das gerações, ao invés de gerarem uma influência naqueles povos, são influenciados. E esse povo começa a ser reiteradamente um povo que se desvia da vontade de Deus. Às vezes a coisa arrochava através da correção de Deus, usando às vezes reinos vizinhos para os sacudir. Às vezes até mesmo por conta disso ainda assim continuavam resistentes. Mas às vezes voltavam, se arrependiam, retornavam para o Senhor, mas rapidamente caíam de novo. E aí esse vai e vem, essa gangorra foi ao longo de toda a história deles, até o tempo de Oséias. E é por isso que Oséias, inspirado de maneira poderosa pelo Senhor, sentindo a presença de Deus, escreve o que escreveu, que chega até nossos dias, para mim e para você. Ouve, ó Israel, ouve, retorne, volte, porque os teus pecados te têm posto caído. É muito importante compreender, queridos, que o pecado está ao nosso derredor. O pecado está rotineiramente nos atingindo. O pecado, ele opera na minha vida e na tua vida para que nos desviemos do Senhor. O pecado, como povo, e por isso que Oséias grita, fala a voz de Deus: volta, Israel, volta, porque o pecado nos separa de Deus. O pecado, queridos, ele é perverso, porque ele geralmente começa em nossa vida de uma maneira sorrateira, mas nos leva inevitavelmente para um precipício. E o precipício não tem fim, vira abismo, e abismo chama outro abismo. E o pecado é assim. O pecado que nos assedia diuturnamente. O pecado opera em nossas vidas, porque nossa natureza é uma natureza tendenciosamente pecadora. Jesus Cristo veio para que nós fôssemos libertos de toda a obstinação do pecado. Jesus veio para que nós pudéssemos ser fortes, mas infelizmente continuamos fracos. Uma natureza que tende a submeter, a se deixar levar pelo pecado. E não há um justo sequer, diz a palavra de Deus. Não há um justo sequer. Não há um único de nós que possa se colocar na posição de dizer: o pecado não me atinge, o pecado não me submete. Nenhum de nós. O que nós temos que entender e compreender é que a presença maravilhosa do Senhor em nossa vida nos faz então sim fortes para lutar e vencer, mas nem sempre estamos consagrando-nos vencedores. Por isso que a palavra chama-nos a retornar,
Porque se nós estivéssemos puros, não precisaríamos retornar para nada. A restauração é algo que tem que nos colocar de novo num contexto de batalhando para vencer. De novo, no contexto de fortalecidos para dominar. Mas o pecado se manifesta de várias formas na vida da gente. Algumas vezes, escandalosamente. Escandalosamente. Algumas vezes, e a maioria das vezes, sorrateiramente. O pecado entra na minha vida e na sua vida, às vezes, de maneira sutil. Sutil. E o pecado é um grande enviado de Satanás. Porque quando ele entra na tua vida e na minha vida, ele abre um espaço na minha vida e na tua vida. E se nós não tratarmos disso, se nós não recuperarmos isso diante de Deus e com Deus, ele é uma praga terrível que vai minando a vida da gente. O pecado precisa ser combatido. Tem que ser combatido. O pecado se apresenta de várias formas. O pecado se apresenta, por exemplo, numa idolatria. Mas pastor, eu não estou me submetendo a ídolo nenhum, como fazia o povo de Israel. Eu não estou me colocando à frente de um ídolo para adorá-lo. Eu não estou substituindo Deus por nenhum outro Deus. Portanto, não sou idólatra. Eu quero te dizer que tudo aquilo que se colocar na nossa vida como mais importante do que Deus é um ídolo. É um ídolo. Eu quero te dizer que se o teu trabalho for colocado na tua vida como maior do que Deus, se você atribui importância ao seu trabalho maior do que você atribui a Deus, é um ídolo. É um ídolo. Se você colocar na sua vida uma importância tal que o seu esposo é mais importante do que Deus, é um ídolo. Se o seu filho for colocado na sua vida como algo mais importante do que Deus, é um ídolo. Se o dinheiro for colocado na sua vida como algo mais importante do que Deus, é um ídolo. Se você não pratica o amor de Deus, por exemplo, em doar aquilo que Deus tem te dado, em benefício de vidas, em benefício de obra do Senhor, é um ídolo. É um ídolo. Portanto, somos idólatras todas as vezes que nós atribuímos a coisas, ou pessoas, ou situações, antes de Deus, somos idólatras. E é um pecado que tem que ser consertado, curado. Nós pecamos, queridos, quando nós nos deixamos levar pela sedução da nossa alma. Deus chama-nos a conhecer a alma de cada um. Nós pecamos na alma. E o pecado da alma nada mais é do que o pecado de se deixar levar pelos teus instintos carnais, sejam eles quais forem. Tem pessoas que têm instintos que talvez não sejam aberração, mas é um complicador para a sua vida. Por exemplo, tem pessoas aí que estão com um corpinho um pouco complicado, né? Além do normal, e precisaria cuidar do seu corpo, porque o corpo teu é propriedade de Deus, e aí você não cuida, é negligente, não cuida, é negligente, é um pecado, meu irmão. Tem pessoas que ingerem coisas que não deveriam ingerir, porque aquela coisa que está ingerindo vai causar dano ao corpo, à sua vida. Não deveria, é um pecado. Tem pessoas que estão usando de determinados produtos que está contribuindo de maneira danosa, drástica, dramática para o seu corpo, e continua fazendo. E isso é um pecado, e pecado grave, precisa restaurar. Mas como é que alguém consegue deixar, por exemplo, o vício de cigarro? Ou outro vício, bebida? O seu corpo está levado a viver quebrado. Como é que vai viver com isso? Tem que restaurar. E a bem do seu corpo, a bem da sua vida. Precisa restaurar. Tem pecado que tem a ver com os relacionamentos. Pessoas que são altivas, orgulhosas, que se acham melhor do que as outras,
Com isso, esse orgulho, essa altivez, prejudica os relacionamentos. Esse é um pecado que tem que ser restaurado. Tem pecado que tem que ser restaurado onde as pessoas são egoístas. Nos relacionamentos, tudo para si. Todas as pessoas têm que cumprir com os desígnios da sua vontade. E a palavra de Deus nos ensina com muita clareza que é dando que se recebe, não é buscando para se receber. Nós temos que ser restaurados nos relacionamentos. Não se pode obter-se uma família vivendo no equilíbrio de Deus se não houver restauração nessa casa, nesses relacionamentos. Não se pode ter pessoas adorando a Deus em espírito e em verdade se nos relacionamentos interpessoais é um caos. É um caos. Nós temos que restaurar os nossos relacionamentos para que possamos entrar numa sintonia da vontade de Deus. Nós temos que restaurar. Tem o pecado da luxúria, onde as pessoas têm desejos e vontades de viver a sua vida completamente fora da vontade de Deus. Tem que ser restaurado, tem que assumir diante de Deus, assumir isso, e tem que restaurar. E não pode alguém querer adorar o Senhor, louvar o Senhor, viver uma unidade sem uma restauração da luxúria. Não pode. Tem que restaurar. A pessoa que não cuida do que recebe, gasta mais do que ganha, não tem concepção de que Deus abençoa e você esbanja o que Deus abençoa. Tem que restaurar. Tem que restaurar. Se nós não passarmos pelo crivo de Deus na restauração, nós poderemos ser no máximo religiosos, mas não cristãos. Por isso que eu chamo de fundamento. Como eu vou ser um adorador? Como eu vou louvar se eu continuo sendo um vaso quebrado? Carente de restauração. Mas não toma atitude. Não toma atitude. Continuo uma vida de barro quebrado. Uma vida de vaso quebrado. Eu preciso andar com Deus para ser restaurado. Eu preciso de Deus para ser restaurado. A restauração é imperativa na vida de um cristão. É imperativo. Meu irmão, o que você está pensando? O que você está sentindo? O que você está fazendo de errado? Qual é ou quais são as áreas da sua vida que precisa passar por restauração? Quais são? Qual é? Se você nesse momento está me ouvindo e não está vendo nada na tua cabeça, isso já é o momento de restauração. Se na sua mente agora não passa nada de restauração, então isso precisa ser restaurado. Porque você está se colocando no justo. E a Bíblia diz: não há um justo sequer. Todo aquele que diz que não tem pecado, peca por dizer que não tem pecado. Nós carecemos de restauração. Precisamos ser humildes diante de Deus e dizer: Pai, tem misericórdia de mim. Porque nesta área, eu preciso de restauração. Preciso ser tomado, tocado pelo Senhor. Pega esses cacos que foram jogados no chão pela minha vida. Eu próprio joguei esses cacos no chão. Eu preciso que o Senhor tome nas tuas mãos esses cacos e transforme de novo a minha vida num vaso conforme a tua vontade, para te servir. Queridos, no versículo 2, Oséias está dizendo assim: tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz ele: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. O que ele está dizendo? Que não adianta ter religião se não houver entendimento, tudo que tem que ser restaurado, arrependimento e conversão. Não adianta vir na igreja, louvar, cantar e continuar quebrado diante de Deus. Aquela área ou aquelas áreas da sua vida que você teima em manter quebrado. Meu irmão, minha irmã, nós temos que ser restaurados, mas passa necessariamente pelo arrependimento, pela consciência, pelo arrependimento e pela conversão. Eu quero te lembrar que Deus é onisciente. Deus conhece o meu sentimento e sabe muito bem que antes de pregar o que eu preguei, tive que ir de joelho e pedir: meu Deus, tem misericórdia de mim, porque como é que eu vou pregar isso?
se eu preciso de restauração? Como vou falar isso ao teu povo se eu preciso de restauração? Me restaura, Senhor. Me restaura. Tem misericórdia de mim. Me restaura. Eu olho para a igreja e digo: eu sei que a igreja precisa de restauração. Meu Deus, tem misericórdia da igreja. Restaura. Restaura. Quais são, queridos? Qual é? Ele está dizendo aqui, ó, não adianta. Não adianta trazer novilhos para sacrifício e continuar teimando em continuar sendo um vaso quebrado. Um vaso quebrado. Deus quer tratar de você. Deus quer trabalhar na sua vida, minha irmã, meu irmão, fazendo de você um vaso de honra, não um vaso de desonra na presença dele. É isso que ele quer fazer com você, comigo e com essa igreja. Deus não aceita rituais vazios ou cultos pomposos sem arrependimento e conversão. Deus não aceita. No versículo 3, ele diz assim: a Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Naquele momento que ele escreveu isso, Israel estava um tanto quanto perdido, porque haviam duas grandes potências: ao norte a Síria, ao sul o Egito. Quando a Síria atacava, ele corria para o Egito: me ajuda. Quando o Egito atacava, ele corria para a Síria: me ajuda. E se esquecia que a única ajuda que pode vir para ele é o Deus poderoso. O Deus poderoso. No tempo de Oséias teve o rei Ezequias. Você conhece a história, quando o rei veio para atacar e humilhou não somente o Israel, o rei, como Deus Todo-Poderoso. E Deus livrou de maneira milagrosa todo Israel. Queridos, não põe a sua confiança nas coisas. Não põe a confiança da tua vida no teu trabalho. Não põe a confiança da tua vida nas coisas que você já angariou. Não põe. O que Oséias está dizendo aqui: restaura isso na tua vida. Não confia em carros, não confia em cavaleiros, não confia em soldados, não confia nas coisas, confia em Deus. Restaura isso, meu irmão, a confiança no teu Deus, não nas coisas. Não nas coisas. Não confia no teu trabalho, não confia no teu emprego, não confia na tua empresa, não confia no governo, não confia. Confia em Deus. Restaura isso, meu irmão. Restaura isso. Restaura a confiança em Deus. É isso que ele está falando para nós hoje. Ouve, ó Israel, e eu quero te curar, eu quero te libertar, mas é necessário que você queira ser consertado. Queira. É isso que ele está falando aqui, ó. A Síria já não nos salvará. Não são as coisas, não é o governo, não é o trabalho, mas é Deus. Nós temos que restaurar isso, a confiança em Deus. Ele continua afirmando de maneira contundente: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Ele está dizendo o seguinte: olha, ainda que você seja infiel, ainda que você está teimando em viver a vida com vaso quebrado, ainda que você tem, eu te curo, eu te liberto, eu te dou vida nova, porque eu te amo. Meu irmão, minha irmã, isso é maravilhoso demais. Deus está dizendo: a despeito do que eu sou, Ele me ama. A despeito da minha teimosia, Ele me ama. A despeito da nossa inércia como igreja, Ele nos ama. Ele nos ama. Ele está te convidando: meu querido filho, minha querida filha, vem na minha presença. Ouve, ó Israel, volta, volta, volta para mim. Porque eu quero te curar. Eu quero curar tua família, eu quero curar os teus relacionamentos, eu quero curar tua alma, eu quero curar tua fraqueza, eu quero curar você, eu quero fazer você fiel, porque você é infiel. Você é infiel. Eu quero trazer de você de volta para a fidelidade. É isso que Ele está chamando-nos nessa noite. É isso que Ele está chamando. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer fazer de você de um vaso lindo, um vaso de honra, não um vaso de desonra, mas um vaso de honra. Ele quer transformar essa igreja numa igreja
producente, uma igreja ativa, uma igreja que possa fazer de fato a vontade dele, e não que sejam meros espectadores e meros religiosos. É isso que ele está falando aqui. Eu curarei vocês, porque eu amo vocês. Eu amo você. Você é meu filho. Você é meu filho. A despeito de que você é meu filho, você é minha filha. Eu amo você. Eu amo você. Ele está dizendo o seguinte, a partir do versículo 5 em diante. Você entendeu isso? Você compreendeu, meu filho? Se você compreender isso, e se você caminhar na minha direção, para ser restaurado, e essa minha restauração vai fazer o seguinte, a partir do versículo 6, olha lá. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Muito importante essa alegoria que Deus coloca aqui. Muito importante. Ele está dizendo o seguinte: serei para você como orvalho. Você sabe o que é orvalho? Orvalho é aquela umidade natural que vai na planta, independente de chuva. E se levar em conta ainda, inclusive, Israel, que é lá em Israel, terra árida, pouca chuva, o que acontece? O orvalho é vida. O orvalho é vida. Nós sabemos lá no Salmo de número 80, eu acho, ele diz assim, acho que não é 80 não, o orvalho de Hermon desce pela barra, vai até o Monte Sião. É importante compreendermos essa figura geográfica. Quando ele fala o Monte Hermon está lá no norte de Israel, e o Monte Sião está ao sul, lá em Jerusalém. Ele está dizendo que o orvalho de Hermon vai sair de lá e vai chegar lá em Sião, que está lá em Jerusalém. Ele está dizendo o seguinte para mim e para você: se nós quisermos ser restaurados, Ele vai te dar algo tremendo na tua vida, que é para gerar provisão na sua vida. Provisão. O orvalho significa aqui provisionamento. Se você deixar ser restaurado, você vai viver com ele debaixo de uma provisão de Deus. Mas ele continua dizendo: ele florescerá como lírio. O que é o lírio? Lírio é uma planta linda, branquíssima, mas que normalmente está onde? No lamaçal, no chão, lá no meio da lama. A despeito de estar num processo complicado, num lugar complicado, ela é branca. O que ele está dizendo para mim e para você? Que ainda que nós estejamos nesse mundo conturbado, preocupado, mundo que nos leva a muitas dificuldades, nós seremos santos. Ele vai pegar você com toda a dificuldade e vai transformar você numa vida de santo, uma vida santificada. É o que ele está dizendo aqui pela alegoria. E continua dizendo: e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Cedro do Líbano é uma árvore, extremamente alta, robusta, forte, que vento nenhum derruba. Ele está dizendo que se você for restaurado pela mão dele, ele vai fazer como as raízes do cedro do Líbano. A tua vida será uma vida firme, firmada no Senhor. Pode vir os tempestades que vier da vida, você não será abalado. Pode vir o que vier, você não será destruído. Você quer ser restaurado para ser vitorioso, ser forte? Então entenda a palavra de Deus que está falando no nosso coração aqui hoje. E vai dizer ainda no versículo 6: e vai se estender os seus ramos, o seu esplendor será como a da oliveira, e sua fragrância como a do líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão e serão vivificados. O que ele está dizendo? Que a tua vida será de novo colocada em você. Se nós nos colocarmos como um povo restaurado em Jesus, Ele vai fazer com que nós possamos ser um povo vivo, família viva. O diabo não terá nenhuma autoridade sobre você, nenhuma autoridade sobre a tua vida, sobre a tua família, porque nós estamos sendo tratados, trabalhados, restaurados pelo poder do nome de Jesus, da presença do Senhor na minha vida e na tua vida. E por fim, ele diz assim no versículo 9: quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Se você ouviu o que ouviu, ele está dizendo: quem é sábio, que entenda.
Quem é prudente, que o saiba. Na minha Bíblia está escrito assim, apelo final. Aí no subtítulo, apelo final. Aqui eu entendo que é o próprio Deus fazendo um apelo para você e para mim. Ele está dizendo assim para você: falei o que eu tinha que falar. Você precisa entregar-se diante de Deus para que tua vida seja restaurada. Tua vida tem que ser restaurada. Não estamos falando aqui de salvação, queridos, porque nós já somos do Senhor. Estamos falando de vida, relacionamentos interfamiliares, relacionamento com Deus, relacionamento na tua vida como um todo, equilíbrio, prioridades. Nós estamos falando aqui de uma vida conforme a vontade de Deus, para mim e para você, para essa igreja. É disso que estamos falando, é disso que o texto está falando. Ele não mandou, volta a Israel para o Senhor, ele não está dizendo, volta a Sírios para Deus, vem a Sírios para Deus, vem egípcios para Deus. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo, volta a Israel. Está dizendo para você e para mim, vem para mim. Me permita te restaurar a tua vida, teus pensamentos, teus sentimentos, tua alma, tua vida, tuas prioridades. Onde você tem colocado a tua vida, querido e querida? Onde você tem colocado? Onde tem sido colocada a tua vida? Deus está dizendo assim, eu quero estar com você, mas é necessário que você esteja comigo. Eu quero restaurar você, quero restaurar a tua maneira de pensar, quero restaurar a tua maneira de sentir, quero restaurar a tua maneira de ver a vida, quero restaurar a tua maneira de viver a vida. É isso que Ele está falando para mim e para você essa noite. Eu quero restaurar a tua religiosidade, eu quero refazer de novo a tua religiosidade, os valores, os princípios, aquilo que de fato é importante. Importante para quem? Para Ele mesmo. Tua vida é importante para Ele, mas Ele quer restaurar. Mas para restaurar, Ele está dizendo assim, volte, venha, me permita restaurar você. Se restaurar, Ele está dizendo que você vai receber muita multiplicação e prosperidade. Olha lá no versículo 7. Os que se assentam de novo à sua sombra, ou seja, aqueles que voltam, serão edificados como cereal e florescerão como a vide, e a sua fama será como a do vinho do Líbano. Deus quer transformar a tua vida numa vida de produtividade, uma vida de alegria, uma vida onde as pessoas vão olhar para você, olhar para a tua família e dizer assim, eu quero ser assim como eles são, eu quero uma família assim, eu quero um casamento assim, eu quero estar assim como eles. É isso que Deus está falando. Ele quer restaurar para que você seja em a vida e a tenha em abundância. Jesus disse isso. Eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Mas para isso é necessário restauração. Sem restauração, isso não será possível. Isso não será possível. Deus está dizendo para você e para mim, se você é sábio, se você entendeu, se você é inteligente, se você entendeu isso, se você é prudente, ou seja, toma decisões importantes e sábias, volte ao Senhor, confesse ao Senhor, entregue ao Senhor. Quais áreas da sua vida que carecem de restauração? Vaidade, orgulho, inveja, ciúmes, controle, ira, relacionamentos. Quais áreas? O Espírito Santo de Deus conhece. Eu não conheço o seu interior, conheço a sua história. Alguns eu conheço a história, mas não conheço o interior. Sou mero porta-voz de Deus, mero porta-voz. Mas Deus conhece o seu interior, Ele quer restaurar. E essa noite é noite de restauração. Eu vou te convidar a orar nesse momento. Baixe sua cabeça. O Espírito Santo de Deus vai tocar em você. O Espírito Santo de Deus vai falar com você, já está falando. Quais áreas da sua vida que precisam de restauração? Quais áreas? Quais áreas você tem que chegar e voltar para Jesus? Não estamos falando de salvação, meu irmão, estamos falando de restauração nesse momento. Mas é claro que se você ainda não voltou para Jesus, você precisa voltar para Jesus com a tua vida, com tudo que você é e com tudo que você tem. Mas se você tem uma área lá no seu coração, da qual você ainda não entregou para Jesus, da qual você vem lutando, não tem sido vencedor,
da qual você tem sabido que naquela área você tem sido não somente uma pessoa com muita dificuldade, mas tem gerado dificuldade no seu entorno. Você pode entregar isso para Jesus. Se a sua vida tem sido obstinada pelo trabalho, você tem que saber que você tem que entregar isso para Jesus, tem que entregar para Deus. Se você tem vivido numa insegurança tal, que parece que a vida não tem sentido, você tem que entregar isso para Jesus. E Jesus vai consertar o vaso da sua vida. Deus quer fazer isso. Olha Deus agora. Entregue isso para o Senhor. Deus tem promessas de multiplicação e prosperidade. Deus tem promessas de produtividade, de vida, de alegria. Deus quer realmente transformar a tua vida com raízes fortes, com exuberância, com beleza, com produtividade. Mas é necessário que nós tenhamos a sinceridade de abrir o coração, dizer: papai do céu, essa é uma área que precisa ser restaurada. Meu coração, meus sentimentos, meus pensamentos nesta área precisam de restauração. Minha vida contigo precisa de restauração. Meu relacionamento contigo precisa de restauração. Meu relacionamento, Pai, com a tua obra precisa de restauração. Eu tenho vivido isolado, longe da tua obra. Tenho vivido só para mim. Eu quero ser restaurado, eu quero ser útil para o Senhor. Toma conta, meu Pai, dessa área, seja lá qual for. Seja lá qual for. Peça a Deus que restaure. Meu Senhor, que o povo está nesse momento confessando aquelas áreas que precisam ser restauradas. Meu Deus, o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece a alma de cada um. Eu sei, meu Pai, que o Senhor ainda pode revelar mais coisas, para que possamos sair daqui hoje restaurados. Meu Deus, Pai do Senhor, nosso Deus querido, tem misericórdia. Espírito Santo de Deus, traz, ó Deus, a luz, aquilo que está escondido, aquilo que está colocado, Pai, sobre chagas no coração, na alma, para que seja confessado, revelado ao Senhor, apesar que o Senhor já sabe, mas é necessário que nós tenhamos a confiança de declarar isso ao Senhor. Papai do céu, tem misericórdia, cura, restaura, Papai, em nome de Jesus. Cura, restaura, em nome de Jesus. Queridos, eu sei que